Dizem que psicologia e fé não se combinam. Ou você escolhe a Deus ou você escolhe a mente. Mas será que realmente isso faz sentido? Esse é o Faz Sentido Podcast, um lugar onde corpo, mente e espírito deixa de competir e passam a dialogar. E para começar de forma certa, eu trouxe aqui Marcos Moreira, ele é psicólogo, teólogo, meu irmão e, acima de tudo, um conhecedor profundo sobre os dois temas. Antes de mais nada, Marquinho, eu queria te agradecer por aceitar o convite do nosso primeiro episódio de muitos do Faz Sentido Podcast. E para começar com a pergunta central, que ainda existe essa resistência entre fé e psicologia? Obrigado aí pelo convite, para a gente poder conversar sobre esse assunto tão relevante, tão importante para a sociedade. Bom, ainda existe, embora a gente perceba que tem sido algo diferente hoje, tem reduzido essa separação, essa dicotomia, essa rivalidade, ainda tem muito preconceito das duas partes, né? Você vê no meio acadêmico um preconceito em relação à fé e no mundo religioso um preconceito em relação à ciência, aquilo que a ciência apresenta. Então, ainda existe, mas a gente tem percebido que nos dois lados está havendo uma quebra de preconceito, uma aproximação, porque entende que as duas realidades elas compõem a mesma coisa, né? Não existe como separar o ser humano. O ser humano é um ser espiritual, é um ser emocional. E essas duas coisas conversam. Não tem como Sim, você dividir o ser humano. Uma coisa afeta a outra. sim. Eu vejo muito assim, ó. A psicologia, a terapia, no caso, é para identificar e a espiritualidade para curar, né? Então, um sem o outro parece que meio que não, a conta não fecha. Sim, sim. O ser humano, ele é, né? Na verdade, o ser humano é físico, mental e espiritual. Né? Aham. Naquela relação com o mundo, com o outro, nós somos o corpo. O corpo é essa realidade que nos posiciona no espaço, no tempo. Temos a alma, que é essa sede das emoções, dos afetos, dos sentimentos, e temos a espiritualidade, que é a dimensão profunda do ser humano. Então, você falou, né? Tanto o corpo como a alma, as emoções, elas são do campo fisiológico. Uhum. Então, você identifica, você aceita, você elabora tudo isso. Uhum. Mas há momentos que a espiritualidade ela entra porque ela é aquela dimensão do ser humano que dá sentido, O transcendente, profundidade. né? É, O porque às transcendente. vezes a pessoa ela entra num processo terapêutico e ela realmente percebe muitas coisas, muitos traumas, muitas Uhum. feridas, muitos comportamentos que são disfuncionais e ele vai elaborando, vai trabalhando tudo isso, mas muitas vezes a espiritualidade é essa ferramenta que ajuda a pessoa a transpor tudo isso, né? A transcender Uhum. tudo isso. Então a espiritualidade é fundamental. Às vezes eu percebo assim que, não agora no momento, né? Mas assim, no passado, um fanatismo, né? Em relação à espiritualidade e que qualquer depressão, qualquer ansiedade já era dado nomes de, pode ser espiritual, é o demônio, uma coisa assim. E hoje a gente vê que com o advento aí da psicologia, né? Agregando aí valor, ajudando, você vê que muitas das vezes são traumas de infância, condicionamentos, né? E uma vez identificado, né? Porque somos seres individuais. Então, assim, você dá um diagnóstico de forma muito abrangente, assim, eu acho que fica muito vago. E às vezes a pessoa sofre de alguma patologia e acha que alguma coisa mental, assim, algum trauma, alguma coisa, e acha que ela tá com pouca fé, né? Que ela não tá orando direito, e não, né? Então tem essa distinção. A espiritualidade, sim, ela vem para essa parte transcendente, para você pedir a cura, mas você tem que identificar, né? Porque somos seres individuais, então cada um tem a sua história, né? Cada um passou por seu processo e eu acho que a psicologia entra aí, né? Para identificar. Sim, se a gente é um todo e todas essas dimensões nos constituem, né? A questão da psique, a questão da alma, né? Você precisa entender que se pensamos, por exemplo, numa ação divina na Uhum, vida do ser humano, a ação divina ela vai atuar naquilo que é a natureza humana. Né? uhum, Então não tem como você ignorar uma dimensão, por exemplo, uhum, que é uma dimensão emocional, ignorar, por exemplo, que há fatores neuroquímicos que estão influenciando o uhum, comportamento, uma depressão, uma ansiedade. Né? uhum.
Você precisa olhar para tudo isso e, e pensar, né? Primeiro Aham. trabalhar essa questão, Sim. buscando um profissional da psicologia, Uhum. tratar todas essas causas, Uhum. e naturalmente essas causas tendo trabalhada vai também influenciar o bem-estar até espiritual Uhum. da pessoa, né? Então, você que transita, né, nessas duas esferas aí, na parte Ah, teológica ah, e também na parte psicológica aí. uhum. Existe, assim, uma barreira ou uma resistência muito grande, assim, de algumas pessoas que vêm de uma linha religiosa mais arraigada, assim, e quando vai fazer algum tipo de abordagem, é mais difícil a pessoa se abrir, se expor? Como que funciona, assim? Olha, você pensar que há várias formas de ver o mundo, interpretar os fatos, acontecimentos. Então, Uhum. assim, você tem a religião, que é uma forma de dar sentido e significado a tudo que acontece no mundo. Uhum. A ciência é outra forma de ver a realidade. Uhum. Então, por exemplo, a ciência vai interpretar os fenômenos a partir da sua causa, os efeitos, o que está ali presente para que determinada coisa aconteça ou não. A pessoa religiosa, ela vai olhar para a realidade sempre a partir da perspectiva da fé, de Deus, como essa realidade que está conduzindo tudo. Uhum. Então, como a pessoa às vezes é muito religiosa, a única ferramenta que ela usa para interpretar os fatos e os acontecimentos é Deus. Uhum. Então, é Deus ou o demônio, né? Sim, Aquela coisa. sim. Se está acontecendo alguma coisa boa, é Deus que está abençoando. Se alguma Uhum. coisa ruim aconteceu, é ação do diabo. Uhum. Não se entende ou tem dificuldade de entender que por trás de todas essas questões, Deus, né? Tem também o ser humano, tem as questões Sim. naturais, tem os fenômenos que são naturais. Então, por essa é a Uhum. resistência maior do religioso. Aham. O religioso que não se abre para o diabo Sim. com a modernidade ou com a ciência. E o contrário, você pega uma pessoa assim, mais cética, mais cética, mais pragmática, que não tem muito esse. Não dá muita abertura para a parte espiritual também, que intelectualiza muito, vamos dizer assim, aquela Uhum, pessoa que tende a intelectualizar tudo muito. uhum. É mais difícil também ela dar essa abertura, né, para essa parte da religião, do transcendente, nesse processo de cura. Sim, sim, é difícil porque essa pessoa ela vai, de novo, né? Uhum. São óculos que as pessoas olham, usam para olhar a realidade. Então, a Sim. pessoa que é extremamente cética, ela não considera nada que não tem explicação. Uhum. Tá? E quando a gente fala de coisas da fé, nós estamos falando de realidades subjetivas, de realidades Uhum. muito pessoais e que não se dá, não consegue se analisar uma experiência religiosa no laboratório. Uhum. Existe Sim. sim, muita coisa hoje na que a ciência ela usa aparelhos para perceber qual a região do cérebro que tem uma concentração maior de sangue ou Uhum. de um efeito cerebral ali, quando a pessoa está em oração, em meditação, coisas assim. Sim. Mas a experiência interna, ela é muito subjetiva. Então, se ela Uhum. é subjetiva, ela não pode ser analisada como se analisa, por Aham. exemplo, Não é uma ciência exata, não né? é CCZ. Então, assim, aí vai ter um pouco de dificuldade, porque tudo que a pessoa estiver ali vendo, observando, ela vai sempre falar, mas como que se comprova isso Uhum. cientificamente? Uhum. E aí ela vai ter uma resistência maior, sim. Agora, assim, quanto ao, vamos dizer assim, quanto a algumas pessoas também que tendem a buscar tratamento, assim, e em algum momento você percebe que essa pessoa também pode ser algo neuroquímico, fisiológico, que Uhum. está acometendo ela e ela não consegue perceber. Você adota esse tipo de procedimento de pedir exames para ver se a pessoa, como que tá a parte fisiológica dela, para ver o quanto isso também pode estar influenciando na energia, na interpretação mesmo que ela tá, tipo, Uhum. até mesmo depressiva, alguma coisa nesse sentido? Sim. Principalmente quando a pessoa chega no consultório e reclama das questões todas, né? A gente procura fazer uma anamnese para Uhum, saber o que ela já viveu, se ela tem passado no médico, como tem sido a vida dela, a uhum, dieta, atividade física, tudo isso a uhum, gente analisa. E uhum, depois a gente, não o psicólogo, porque o psicólogo não pede exame, mas uhum. ele Ele sugere, encaminha sugere especialista. que ele vá para um especialista, para um Aham, psiquiatra, e o psiquiatra, muitas vezes, ele pede exame de sangue para ver como que está ali, né, a questão das vitaminas, que pode estar influenciando a produção dos neurotransmissores, né, uhum, a atuação desses neurotransmissores na pessoa. entendi.
Mas assim, a grosso modo, assim, você acha que, dadas as proporções também, né, de fanatismo, eu tô falando isso por experiências de pessoas que a gente conhece, assim, que você vê que a pessoa, que ela tá no limite, você vê que tá claramente ela tá precisando de ajuda, mas ela tende a, a dar o nome de falar, não, é falta de Deus, e não se abre a buscar um tratamento, né? E a gente percebe, assim, que, assim, a gente que é do Ocidente aqui, somos muito influenciados, né, pela igreja, somos cristãos. E o nome Deus legitima muito, né, o argumento, até porque já está no inconsciente nosso, já vem arraigado já. E, e quando você usa a abordagem Deus, parece que você desarma um pouco mais a pessoa no sentido dela se propor a se abrir. E quando ela acha quando você fala que por exemplo, entra na linha de 100% ciência, a pessoa parece que ela se brinda no sentido de que ela tá traindo Deus, né? Que ela tá buscando ajuda e não diretamente para Deus. E, e é uma, tipo assim, por isso que eu falei assim, é uma lance de transição, né? Que devia ser integrado, né? Deveria, assim, aos poucos ter essa fusão. Porque, por pessoas que eu conheço, assim, eu vejo essa resistência, até quando, tipo assim, comenta, eu vou em psicólogo. Você vai em psicólogo? Uhum. Mas você é louco? Entendeu? Assim, então tem sempre essa conotação, esse preconceito, né? E aí, quando é pro campo religioso, é mais light. Eu digo assim, se tivesse esse tipo de integração, eu acho que seria até mais fácil de algumas pessoas que têm resistência a buscar esse tipo de ajuda se entregar um pouco mais, né? Sim. É porque, se você pensar, né, a religião, ela é a que cuida da alma das pessoas, né? A Uhum, questão do amor, da fé, da esperança, tudo que é ligado à alma, ao bem-estar, à paz, o controle das emoções, a raiva, o uhum, perdão, tudo uhum, isso por muito tempo foi um território próprio da religião. A uhum, religião é responsável por isso. uhum, E quando vem a psicologia também ela começa a dizer que também ela pode cuidar dessas coisas, uhum. né? E começa a ter um reivindicando o seu lugar e o outro dizendo, não, esse Sim, lugar é nosso. Então aham, a pessoa que está na religião e que aprendeu que é na religião que se trata das coisas da alma, ela vai ter muita dificuldade de uhum, aceitar que existe uma ciência que vai cuidar disso e uhum. que muitas vezes, e claro, uma ciência não vai usar o nome de Deus para tratar, ela vai Sim, partir de outros princípios para tratar as questões da alma. uhum. Então, a pessoa que é muito religiosa, ela vai ter muita Resistência. dificuldade. Ela não tem dificuldade, por exemplo, de buscar um cardiologista. Uhum. Ela não vai ter dificuldade de buscar por exemplo, um gastro, né, um dermatologista, mas ela Uhum. vai ter dificuldade de buscar alguém que vai cuidar da alma, porque na alma quem cuida é a É a religião, religião, né? é o padre, é o pastor, né, e não um psicólogo. Então ele vai ter Sim. dificuldade de reconhecer que Aham. a religião não está dando conta de tratar de algumas questões, porque Sim. a religião em si, ela trabalha o lugar, né, por excelência da religião é a questão espiritual, é a Sim. questão do profundo, do sentido Sim. da vida, da fé, da esperança, do amor. As questões da alma, já há muito tempo, as paixões Aham. da alma, Sim. os sete pecados capitais, tudo isso são coisas da alma, que a igreja por Uhum. muito tempo atuou e ajudou o ser humano a lidar com isso. Sim. É que agora com a psicologia também reivindica esse lugar. Uhum. E para quem é religioso vai ter dificuldade de Sim. buscar. Mas é só na questão emocional, É, porque as questões outras da necessidade humana ele busca, né? é, Ninguém na igreja faz uma crítica quando alguém vai buscar um cardiologista. sim, exatamente. Aham. Mas assim, de certa forma, assim, aos poucos tá sendo integrado, né? Você percebe que a religião tá, de certa forma, ela tá olhando Tá, pra um olhar diferente, né? sim, a gente percebe. Claro que quem é muito responsável por isso, que vai ajudar a quebra desses preconceitos, são as lideranças religiosas. Então a gente Uhum. observa muitos padres hoje indicando, sugerindo, falando da importância de um processo de psicoterapia, Uhum. pastores também, Uhum. em cultos, falando da importância da fé, mas também buscar a Uhum. psicoterapia como uma ferramenta de cura, né, e Uhum. depois integrar a terapia com a Uhum. fé como algo que vai ajudar muito nesse processo de cura, de integração que o ser humano procura. Então, essa abertura da liderança religiosa, né, é que tem provocado
nos membros da religião uma abertura para terapia. Você que vive esses dois lados, né? Você que é teólogo, fez psicologia. Seria interessante, assim, em algum momento, essa liderança religiosa rever isso, que, sei lá, todos os líderes, além de teologia, ter uma noção de psicologia, até mesmo no trato, né, do dia a dia. Você acha que isso agregaria num líder religioso? Sim, seria importante. Você tem, por exemplo, nas grades de teologia, tem lá a psicologia da religião, né? Uhum, Mas é uma psicologia para entender o fenômeno religioso, como uhum, funciona o psique humano na hora da experiência religiosa. Isso está presente em muitos cursos de teologia. uhum, Mas a questão da psicologia, os conceitos da psicanálise, PCC ou da uhum, humanista, isso não aparece, uhum, né? Então, o que a gente percebe é que se os líderes religiosos tivessem pelo menos uma abertura maior, e porque assim, acho que não dá para ser tudo o tempo todo, né? sim, Então, se é um líder religioso, né, que tem um mínimo de noção de psicologia, uhum, isso vai ajudá-lo na hora de orientar alguém e de conduzir alguém. Porque às vezes uma pessoa vem com uma demanda que é uma demanda do- de caráter emocional, psicológico, e ele já olha e já observa aquilo. Ele vai aham, acolher, né, vai sim, fazer a sua sim, oração, tudo, mas sim, vai falar, olha, isso aqui não é do campo espiritual, isso aqui sim, você precisa buscar um profissional, aham, né? Então, essa abertura e esse entendimento por parte da liderança religiosa ajudaria muito uhum. os fiéis. Então, e até partindo até mesmo do próprio podcast, né, Uhum, que é corpo, mente e espírito, né? uhum, Eu acho que essa é o tripé, né, de qualquer vida saudável, né? Então, assim, tentar integrar esses três, né, no dia a dia, eu acho que a pessoa tende a ter uma vida mais plena, mais saudável, né? Porque se você também só parte para religião, acaba virando fanatismo. Se você também só parte para na parte da psicologia, de forma muito intelectual também, você quer dar nome para tudo, quer interpretar tudo. E também se você deixa de lado, né, o corpo, que é o templo, né, que através dele também, que são liberados neurotransmissores, que mantém o seu bem-estar e tudo mais. Então, assim, nem muito um, nem muito outro, né? Então, acho que é meio que sobre isso mesmo, é corpo, mente e espírito. Esses três integrados, eu acho que provavelmente também pode ter sido a tendência, né? Porque eu percebo muito nos dias de hoje uma busca, né? Das pessoas pela religião, pela academia. Por mais assim que a gente tá. Existe uma certa modinha, né? Está no hype, uhum, mas assim, o que eu percebo é o lance que a humanidade ela vive através de feito pêndulo, né? Então ela fica por muito tempo. Um exemplo, vamos dar um exemplo rápido assim, da ideologia política. Foi muito tempo pela direita, aí satura, vai para a esquerda, e vice-versa. Mas eu vejo que depois do advento da tecnologia, das redes sociais, a gente está vivendo um momento de muita dopamina barata e acessível e fácil. Então, assim, as mídias sociais, os streams, então, assim, as pessoas, elas, vamos dizer assim, elas estão vivendo muito fora, muito no entretenimento, né? Então, maratonando séries, ficando o dia inteiro em rede social, o acesso ao álcool também. Hoje já não é mais o final de semana para consumir álcool, a pessoa consome todos os dias. Então, assim, tá um momento de todo mundo tá vendo muito para fora, né? E em algum momento, como o ser humano ele é composto, né, por essa parte essencial também, inconscientemente isso tá gerando uma falta. E eu acho que tá tendo um efeito pêndulo das pessoas estão voltando para essa parte mais interior. E eu vejo o número de pessoas voltando para a igreja, uhum. buscando essa parte mais introspectiva, e também a própria academia, né? O próprio esporte em si, que é um momento também que você. É um momento de presença, né? É você, e ali respiração, presença. Então eu percebo que tá tendo, de certa forma, esse movimento, né? Tem sim. A sociedade é pendular mesmo. Hora tá num ponto, hora tá no outro. Uhum, O que eu vejo é que hoje existe uma sociedade de excesso, né? O excesso que está isso. adoecendo as pessoas.
não é nem a falta, é o excesso. Excesso, né? O cérebro humano, ele não Na- consegue dar conta desse inúmero estímulos que existe, né, Isso. o tempo todo, de todos os lados. É você olhar para a sociedade, sempre o ser humano buscou algum tipo de distração para dar conta da vida, né? Aham. A vida em si, a realidade em si, é muito difícil para o ser humano, né? Uhum. O humano vive uma condição de Uhum. desamparo, isso é fato. Então, o ser humano sempre buscou algum tipo de distração. Uhum. Mas agora tá assim, a distração tá chegando no nível É. assim, de saturação. Isso, a própria distração não tá, Não tá dando é conta. isso. E aí o ser humano entra numa crise, né? Numa crise Uhum. de valor, de Existencial, sentido né? existencial. Qual é o sentido? Qual é a finalidade da vida? Uhum. Por que eu existo? Por que tudo isso? E aí é a hora que a religião ela vem como uma ferramenta que ajuda muito o ser humano a Uhum. voltar para esse polo, voltar para esse Uhum. lugar do interior, da meditação, Meditação. do silêncio, Isso. da Aham. contemplação, Isso. né? A gente tem aí muitos autores falando de uma sociedade do cansaço, né? E Sim. uma forma de vencer a sociedade do cansaço é estimular nas pessoas ou cultivar nas pessoas o ócio Isso. criativo, a Aham. contemplação, como uma forma de Uhum. minimizar. A ansiedade é isso hoje, né? A ansiedade é Excesso de futuro. excesso, as pessoas estão buscando de todas as formas se encaixar num padrão idealizado, Uhum. só que quando chega nesse possível padrão, já não é mais, o padrão já é É, outro, e aí o isso. ser humano gasta energia É. buscando, e aí esse excesso, essa busca, esse gasto excessivo de energia, vai chegar uma hora que né, vai esgotar, e aí nós vamos para o outro extremo, que é a depressão, que é essa Aham. queda da energia, né? Sim. Então a gente observa muito isso. E a religião, nesse sentido, ela ajuda muito Aham. no Esse equilíbrio, né? processo, né? Uma vida mais centrada, numa vida mais regulada, numa vida com norte, Uhum. né, com Valores. valores, né? A pessoa de alguma forma consegue ali ter um contorno para organizar a sua vida. Uhum. E esse contorno para organizar a sua vida a partir de valores, a partir de princípios, minimiza a ansiedade Uhum. e traz para o ser humano essa tranquilidade maior frente à vida. Sim. Então, Marquinhos, agora pegando esse gancho mesmo da teologia. Uhum. A diferença entre religiosidade e espiritualidade. Dentro de um contexto, assim, de regras, né, da religião, eu vejo, assim, muitas pessoas, às vezes, se cobram muito por não atingir algumas métricas ali que é colocado no cunho religioso e não vai alcançar mesmo porque a pessoa é humana. Uhum. E isso começa a gerar aquela autocobrança e isso acaba gerando até uma ansiedade, podendo desencadear até mesmo em depressão, né? Então eu queria, dentro desse contexto aí, você diferenciar a espiritualidade da religiosidade. Tá. Quando a gente pensa religiosidade, vem de religião, né? Religião vem lá do latim religare. A gente pensa que religião é toda a forma que o ser humano foi desenvolvendo, encontrando para se conectar novamente com Deus, com os irmãos, com a criatura, com a criação como um todo. Sim. Então, se a gente fosse definir religião, seria o conjunto de regras, normas, símbolos que constitui um grupo específico. Então, a gente tem judaísmo, islamismo, cristianismo e outras mais que são religiões, Certo. né? Dentro da religião, a gente pode dizer que nós temos a religiosidade. O que é religiosidade? É o modo como esse ser religioso, que faz parte de uma religião, seja ela qual for, lida com a sua religião, né? Como ela participa, como ela frequenta, como a adesão que ele tem em relação a essa religião, a gente vai dizer que é religiosidade. Certo. E tem a espiritualidade que aí não depende de religião. Certo. Uma pessoa pode não ter religião, não ter religiosidade e ter uma profunda espiritualidade. E é claro, como você falou, a religião ela sempre vai trabalhar a partir de um ideal. E como se trata de ideal, os fiéis que vivem naquela religião, eles vão procurar de alguma forma alcançar esse ideal. Só que ideal é ideal, a gente nunca... Entre o ideal e o real tem uma distância enorme. Certo. E quando a pessoa, por exemplo, tenta freneticamente alcançar esse ideal e ela não consegue, ela tenta e não consegue, ela gera uma ansiedade profunda, e por isso que Freud e outros diziam que a religião é a origem de toda a neurose. Que muita neurose é isso, neurose seria essa fixação num ponto de ansiedade, depressão, estresse, tudo isso é neurose. Então pode-se dizer assim que, de certa forma, entre aspas, a gente não pode dizer a espiritualidade, talvez
religiosidade como fuga? A religiosidade não for vivida da maneira correta, ela pode gerar muito adoecimento, sim. Aham. Porque, da mesma forma que ela gera muita ansiedade, porque a pessoa quer alcançar aquele ideal que é pregado pelas religiões e ela não consegue, o fracasso de não alcançar isso gera uma depressão. Sim. A pessoa se sente frustrada, deprimida, fracassada, como alguém que não consegue. E aí tem um outro momento que a pessoa fica depressiva, né? Como uma frustração. Não é que a depressão é só isso, mas uma das causas aí da depressão é o fracasso frente a algum sonho, algum projeto, o término de um relacionamento. Esse suposto fracasso gera a pessoa para essa queda de energia. Sim. Então, o que seria ideal, pelo menos um caminho, já falando de ideal, né? Já volto falando de ideal, mas um caminho saudável para viver a religiosidade é a pessoa integrar tudo, né? Integrar a sua natureza, Sim, sim. perceber que ela é ser humano, Sim. perceber que ela tá ali como um caminho, que ela nunca vai estar pronta, que é um processo. Sim. Se a pessoa vive a sua fé, a sua espiritualidade, a sua religião, né? A sua religiosidade, pensando que ela é um caminho e que nesse caminho É um meio. né? Ela vai caminhando, mudando dia após dia. Isso vai se tornar uma coisa mais... Vai fazer com que a religiosidade se torne saudável. Como identificar quando a pessoa está usando Deus como um caminho de desculpa ou um caminho de crescimento mesmo? Então, assim, a pessoa ela pode estar como... Alguém que tem dificuldade de viver, de se relacionar, de enfrentar a vida, ela pode usar Deus como fuga. Né? Então, ela se refugia na religião e ali ela fica envolta com os ritos, com as práticas religiosas, mas não se envolve com a vida, porque a religião, ela vai, como eu falei, a religião vem do latim religare, e a pessoa que vive de maneira saudável a religião, ela vai conseguir criar conexão com a vida, né? Vai conseguir estar presente nos lugares, ela não vai fugir do mundo, ela vai estar no mundo procurando aquilo que faz sentido, evitando aquilo que faz mal, mas nunca fugindo da realidade, sempre enfrentando a realidade como ela é posta. Podia até fazer uma analogia, então, aquela pessoa que fala, né, que não existe fé sem obras, é a mesma coisa que a pessoa que fica só nesse campo da fé, como se fosse no campo, entre aspas, ali da fantasia, da prece, não vai pro jogo. E mesma coisa, pro outro lado, aquele cara que intelectualiza muito a parte da psicologia, dando conceitos e tudo mais, e também não vai pra vida. Então, de certa forma, são duas coisas meio que até que parecidas, né? No sentido de que se você não for pra ação, e você ficar só no campo da teoria, tanto da parte religiosa quanto da parte da psicologia, você não vai ter avanço, porque a vida é movimento, né? Você tem que se colocar em movimento. Isso. Porque muitas pessoas às vezes não se colocam em movimento porque fala que não é o momento certo, tem medo, entre aspas, de errar, através das experiências que vamos dar significado e vamos aprender. Então, de certa forma, os dois lados também pode deturpar nesse sentido, né? De ficar só no campo da teoria. Teoria religiosa e da teoria... Sim. É um mecanismo de defesa, né? O ser humano, ele se refugia e se isola para não ter que enfrentar a vida, para não ter que viver a vida, o desconforto que a vida apresenta. A vida é marcada por desconforto. E uma pessoa saudável, ela consegue descobrir nela caminhos, criatividade para enfrentar esses desconfortos que a vida apresenta. Uma pessoa que não está saudável, ela foge do movimento. O movimento é o que caracteriza uma pessoa saudável. A vida é movimento, a natureza é movimento. O ser humano, quando está saudável, ele está em movimento. Movimento significa, ele se lança para a vida, ele vive aquilo que a vida apresenta, e diante dos obstáculos que essa vida apresenta, ele vai sendo criativo, encontrando caminhos. Ele identifica o que ele tem de limitação, mas também as suas possibilidades, as suas potências, e vai encontrando caminhos para continuar em movimento na vida. Quando uma pessoa tem alguma ferida emocional ou tem uma dificuldade de enfrentamento da vida, ela vai se refugiar, seja na intelectualização, né, ou na própria fé também, né, porque daí ele fica preso aos ritos, se volta para os ritos, e isso de alguma forma alivia a consciência dela, porque ela está fazendo aquilo que Deus quer, e com isso ela não está enfrentando e se colocando em movimento. Tipo, fica ali na zona de conforto, né? No caso. Porque não aquela frase acho que é do Jung que fala, né? Aonde está o seu medo, ali está a sua tarefa. E o medo, ao mesmo tempo que o medo te protege,
você pegando de um lado mais primitivo, que o medo te protegia, se manter vivo. Mas esse medo psicológico, ele cria barreiras, né? Ele cria barreiras e faz você viver até aquele limite. E o porquê, que é onde está o seu medo, ali está a sua tarefa. Porque a partir do momento que você enfrenta o medo, a partir do medo ali, ele é um portal de um potencial de infinitas possibilidades, né? Sim. E aí fala sobre movimento, porque enfrentar o medo é se colocar em movimento. Sim. E não ficar ali, né, parado, numa hora vai mudar, não. A fé é sem obras, então você tem que se lançar, o universo está em expansão. É contranatural você estar parado, né? A vida exige que você movimente. É ser e continuar sendo, né? Desde quando a gente nasce, né, a gente continua sendo. Viver nesse caminho de crescimento, de criatividade, né? Tudo aquilo que se coloca como barreira para o continuar sendo vai gerar o adoecimento na pessoa. Você falava, por exemplo, do medo ou de alguns mecanismos que, para nossa sobrevivência, eles estiveram aí, só que eles não são mais úteis hoje, né? Então, aquilo que te salvou um dia, né, quando você numa idade menor, onde diante de alguma situação onde você não conseguia lidar com aquilo, o próprio psiquismo encontrou um mecanismo de defesa, uma forma de você não enfrentar aquilo para não adoecer. Você não tinha estrutura quando criança, por exemplo, para enfrentar um ambiente hostil. Então ele cria estratégia para preservar você. Só que esse que foi o seu herói num dado momento da sua história, que te salvou para você não enlouquecer, você fica usando ele até hoje. Então hoje ele é seu vilão, porque você quer ir, só que você fica preso àquele padrão que um dia te protegeu. Como se fosse um firewall de antivírus, né? Isso. E isso acontece muito, né, na vida religiosa. A pessoa tem essa dificuldade de enfrentamento e ela fica presa nisso. E aí você falou também, né? Às vezes a pessoa reza, ora, faz suas preces, os seus cultos, tudo pensando que uma divindade venha e venha auxiliar naquela dor que ela está vivendo, naquela dificuldade. Mas aí ela não é protagonista da própria vida, né? E não estou dizendo que a oração não tenha o seu efeito, mas o ser humano ele é chamado a enfrentar a vida. Se ele pode até pensar nessa força divina, seja qual for ela, como uma realidade que vai ajudá-lo no enfrentamento das questões. E não alguém que vai resolver essas questões para ele, né? É porque a fé mesmo é movimento, né? Porque até mesmo quando Jesus curava, ele falava, foi a sua fé te curou. E isso entende-se que essa pessoa que teve fé, ela buscou ele, né? Ela se movimentou até encontrar ele e a pessoa estava buscando. Então, buscar é verbo, é movimento. Então, se você não se movimentar, né? Não você ficar no campo ali da teoria ali, da oração, literalmente não vai vir um milagre, né? Então, nada muda, né? Se transforma. Então, você tem que partir de você, né? Fazer o movimento para que as coisas aconteçam, né? Então, e aí a gente percebe uma pessoa que está amadurecida na sua prática religiosa, quando ela consegue entender que existe a participação dela naquilo que é preciso, né, viver para o enfrentamento, para a mudança da realidade, e junto com isso a fé de que existe uma presença maior que o acompanha nesse enfrentamento. Né, nesse movimento. Isso. Porque se a pessoa ela não tem essa maturidade, ela não vai se movimentar e vai achar que essa força maior vai vir e vai fazer por literalmente ela. um E isso, milagre. Não é sobre isso. Isso mostra uma certa imaturidade. Né, É uma coisa que eu vi esse dia recente, eu achei muito interessante, né? Que até quando Jesus fazia milagre, ele não criava. Ele pegava o que existia e aumentava, né? Ele transformava. Então, assim, é sobre isso. Você tem a condição hoje, né? Você tem certeza que Deus está com você e continue, porque ele vai aumentar essa realidade sua, né? Então, mas até a partir do momento que você se coloca em movimento. Ele não vai criar nada, ele vai transformar, ele vai aumentar. Mesma coisa a sua condição. Então, você se coloca em movimento, que ele vai transformar a sua realidade. Você não vai ficar em casa parado e do nada você vai dar um salto e de repente sua vida mudou. Você tem que se colocar em movimento para que essa realidade de hoje se transforme em outra realidade, né?
É sobre E isso. aí, quando você vai para o meio religioso, que você percebe, né, as pessoas que participam, praticam a religião, que muitas pessoas estão nesse lugar mesmo, de esperar que alguma Uhum. coisa, um sobrenatural, venha acontecer na sua vida. É o que nós falávamos no início. Às vezes a pessoa tem ali uma questão emocional, uma questão de vício, ou alguma questão que atrapalha ela de várias formas, e ela, ao invés de buscar uma ajuda profissional que vai ajudar a identificar onde está a raiz daquele trauma que impede ela, por exemplo, de estabelecer relacionamentos saudáveis, né? A pessoa às vezes se relaciona só em relacionamentos Ah, adoecidos ou com tóxicos, né? pessoas tóxicas, e ela fala, por quê? Aí, é que nós temos que orar, Isso, orar ore mais, menos, ore pouco. ou temos que orar para que o mal seja Uhum. expulso. Tá, tudo bem que a oração Uhum. tem uma força enorme, mas às vezes é uma ferida que ela Sim. carrega e que ela não está percebendo, e ela precisava cuidar disso da maneira correta. Uhum. Então, é essa fuga de si Uhum. mesmo e, e a busca excessiva por práticas religiosas que faz da religião um lugar que, ao invés de fazer com que o ser humano se eleve, Financeiro. cresça e amadureça, ele É. fica adoecido naquele É, lugar. então, você pegando esse gancho aí, pegando um paralelo com a psicologia, né? Tem uma frase de Jung que fala: enquanto você não trazer o seu inconsciente Uhum, pro consciente, ele vai ficar dirigindo a sua vida e você vai chamar de destino. uhum, E é sobre isso, somos seres individuais, então cada um tem a sua história. Então, enquanto você não conseguir identificar emocionalmente uma ferida, um trauma e trazer isso e colocar a luz, a lucidez, né, da uhum. consciência, aquilo vai ficar se repetindo. Então, às vezes você está inserido num relacionamento tóxico e aí, por algum motivo, você termina isso, mas existe uma causa, o porquê você estava no relacionamento tóxico. E aí Sim. você não cura aquilo, aí passa um tempo, a pessoa se envolve com outra pessoa com os mesmos comportamentos. Uhum, Então fala muito mais do que você não traz do seu inconsciente pro seu consciente, sim. e aí você vai ficar chamando de destino, de karma e por aí vai. Então Tem um axioma na teologia que diz assim que a graça, ela supõe a natureza. Ou seja, seja qual for a religião, todas pensam que existe e acreditam numa ação divina sobre a própria vida, né? O Uhum. cristianismo dá o nome de graça, outras religiões vão usar outros nomes para isso. Mas esse axioma fala que a graça supõe a natureza em que sentido? Quanto mais a natureza estiver em ordem, quanto mais a natureza estiver Fluxo. equilibrada, quanto mais essa natureza estiver cuidada, mais essa graça vai Vai se agir formando. nessa vida. Uhum. Né? Então, a pessoa que busca cuidar da sua natureza, né? Uhum. Seja da questão emocional, questão física, essa ação divina sobre essa Aham. pessoa, ela é potencializada ainda mais, Sim. porque a pessoa Ela teve entrou. essa abertura e aí a graça vem e coroa Aham. essa busca, né? Porque ela entrou no fluxo de Deus, né? Sim, Ela faz parte, né? Do fluxo. do Ela. fluxo. E aí ela vai cuidar dela. Ela entendeu ela como natureza, vai cuidar dessa natureza. Uhum. É como, por exemplo, quando você vai cuidar de uma planta, né? Você vai Uhum. lá, prepara a terra, você vai lá, aduba, coloca a semente ideal. E aí você rega, ou vem a chuva, o sol, todos os elementos da natureza contribuem para que aquela planta Aham. frutifique, que seja formosa. Sim. É a mesma coisa no ser humano. Quanto mais ele cuida daquilo que é próprio dele, da natureza dele, emoção, Aham. alimentação, né, atividade física, Aham. mais essa graça vai Aham. atuar na vida dele. É igual aquela máxima que fala, né? Tudo que é seu já existe. Hum, Mas se não chegou em você ainda, não é porque você está sendo penalizado, é porque você não está preparado. Aí cai sobre uhum, isso, né? Quanto uhum. mais você se prepara, É, mais você vai ser agraciado. Porque uhum, você está em equilíbrio, né? sim. Então fala muito sobre isso também. O quanto você tá disposto a individualmente tentar identificar da onde vêm as suas feridas, da onde vêm seus traumas, né? Da onde vêm seus medos. E você colocar a luz, aí nesse momento você envolver o transcendente, que tem a transformação, a cura, né? Agora, quando você ficar olhando de forma genérica, abrangente, colocando culpa, né? Como muitas pessoas falam, é o diabo, uma coisa assim, você vai Uhum, ficar tendo um comportamento de vítima e não vai ter o protagonismo na sua vida. sim, Como se fosse um perseguido, né? sim, sim.
o ser humano ele é um colaborador, né? Ele é um co-criador, né? Deus é o criador e o ser humano ele é um co-criador no sentido de que o ser humano ele participa de tudo isso, né? Ele faz a parte dele, Sim. né? Ele precisa contribuir, né? Na Não criatividade, né? não que Deus não possa, mas Deus criou o ser humano Sim. para que o ser humano Sim. tivesse a sua participação nesse processo, né? Aham. De crescimento, de desenvolvimento. Comunicação, que as pessoas podem entrar em contato e participar desse projeto, que você também sabe que você fez parte. E se caso as pessoas queiram manter essa conversa, tem algum canal que as pessoas podem te encontrar? Sim, tem o Instagram, né? Que a gente sempre tá ali, pode comunicar pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá? E agradecer também você por essa iniciativa, né? Pelo convite e pela conversa agradável dessa noite. Tá, joia. Obrigado, obrigado mesmo. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, curte, segue, compartilha